Olá, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E nós começaremos uma série de vídeos falando sobre oração. E eu espero incentivá-lo e motivá-lo a ter esse compromisso, essa vida de oração. Quando Jesus deu aos seus discípulos a oração modelo, que chamamos de Pai Nosso, Mateus capítulo 6, verso 9 a 13, tem outros registros também, mas eu quero citar aqui o de Mateus. Ele nos ensina a iniciar essa conversa com Deus, chamando assim: a oração deve começar assim: Pai Nosso. Quando nós iniciamos as nossas orações declarando o que Deus representa para nós, muito mais do que uma palavra-chave, Pai Nosso, é a disposição do coração, é o entendimento. Nós vamos para esse relacionamento, para essa conversa, esse diálogo, nessa perspectiva onde Deus é nosso Pai e cada um de nós nos colocamos como seus filhos. A palavra Pai ali é Abba, e eu gostaria de pensar aqui em algo chamado adoção espiritual. Paulo, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 15, ele vai dizer o seguinte: mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Por que o apóstolo Paulo escreve esse texto? Porque ele toma emprestado esse nome para Deus do hábito de Jesus ao falar com o Pai, ele usa esse termo. Então, como filhos adotivos do Pai Celestial, nós temos esse direito de usar o mesmo termo, um termo carinhoso, um termo afável, um termo de afeição que Jesus usava para Deus, o seu Abba. Se nós pudéssemos voltar no tempo, aquele primeiro século, e visitar uma família judia no tempo de Jesus, nós os ouviríamos falando em aramaico. Então, possivelmente você ouviria, por exemplo, um filho pequeno, ainda pequeno, chamando seu pai: Aba, por favor, vem aqui, ó, me ajuda a acender esse fogo. Uma filha se achegaria ao seu papaizinho querido e com certeza pediria: Aba, conta-nos uma história dos feitos de Deus, conte-nos uma história dos nossos antepassados. Então, o significado da palavra Aba, ele se aproxima com o nosso papai, ou nosso paizinho, nosso querido pai, com um termo de carinho mesmo, descrevendo esse relacionamento entre o filho e o pai, com um sentimento de amor e de respeito do filho que se dirige ao pai. Como um termo para o nosso Pai Celestial apareceu nos lábios de Jesus e nenhum outro escritor daquele tempo usou, os religiosos não usavam, e isso, os cristãos, eles adotaram essa palavra como sua palavra especial ao se dirigirem a Deus. Abba, Pai. Isso era diferente, isso era algo novo para aquela época e até reprovável para aqueles religiosos que não tinham essa relação com Deus na perspectiva de filiação, de paternidade divina. Essa adoção espiritual era algo que eles não compreendiam. E nós nos apropriamos desse uso para Deus, a quem amamos, honramos e respeitamos, e por quem nós sentimos essa santa afeição. Aba, paizinho, não rompe com o respeito, com a, a compreensão de que Deus é soberano. Então, quando nós vamos para esse diálogo, e eu acredito que esse ano é um ano onde nós precisamos muito nutrir essa relação com Deus, as perspectivas não são boas, nós estamos vendo no mundo, o mundo está de ponta cabeça, em um lugar alaga, o outro pega fogo, tanta violência, tantos acidentes, aviões que caem, nós precisamos, diante de uma perspectiva econômica, colocar a nossa vida na relação com Deus, um pouco mais de intensidade, buscar mais ao Senhor, nutrir essa proximidade. E quando nós vamos para esse período de oração, para esse diálogo, para essa conversa,
a atitude que Jesus estava ensinando aos seus discípulos quando eles disseram a Jesus: Jesus, olha, nos ensine a orar. Jesus, então, a partir desse pedido dos discípulos, ele coloca como ponto de partida não palavras jogadas ao vento, não palavras repetitivas, mas sim o devido sentido. O que Jesus está dizendo ao orientar os seus discípulos: orem assim, Pai Nosso, é ter atitude de coração. Querido Pai, querido Deus, em nossas orações nós vamos seguir o exemplo, o modelo de Jesus. E oração é isso, é essa postura do coração, muito mais do que palavra, é esse relacionamento com entendimento. E eu gostaria apenas de citar aqui algumas ideias muito importantes nessa compreensão de Deus como nosso Abba, nessa filiação que temos agora, porque somos adotados por Deus em Cristo Jesus. Primeiro é que Deus, o Abba, nos adotou como filhos e filhas através do sacrifício de Jesus Cristo. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos adotados. E é o que Paulo diz: olha, vocês agora receberam essa adoção e você, dentro, tendo consciência, você pode se aproximar de Deus não como alguém distante, não como um Deus longe, não como alguém estranho, mas como seu Pai. Nosso segundo ponto que essa palavra traz como ideia, que nossa relação pai-filho se estende de Jesus, o unigênito do Pai, o unigênito de Deus, e nosso irmão. Então não podemos ter esse tipo de relacionamento sem termos antes recebido Jesus como um Senhor de nossas vidas. Nós somos como homens criados por Deus dentro de tudo aquilo que Deus criou. Lá no início, nós somos criaturas e nos tornamos filhos ou somos adotados por Deus apenas por meio de Jesus Cristo. Terceira ideia é que Deus tem um cuidado especial e individual para todos os seus filhos. Aqui fica claro esse desejo de Deus de se aproximar, de ter relacionamento, de estar perto. No Antigo Testamento, Deus fez isso por meio de uma tenda, de um tabernáculo, de um templo. Por meio de Jesus Cristo no Novo Testamento, Deus vem até nós por meio do Filho para estabelecer essa possibilidade de relacionamento. Então, oração é isso, é esse diálogo, é esse relacionamento que Deus tanto desejou e deseja ter com cada um de nós. E quarta ideia aqui, quando recebemos por graça e fé o sacrifício de Cristo, é ativado um relacionamento paternal conosco. E através desse amor de Deus que a gente pode experimentar e sentir o que era algo novo para aquela época. Quando Jesus disse assim, vocês vão orar, Pai Nosso, houve um susto, com certeza, porque isso não era comum, não era percebido, não era sentido, não era considerado. Deus é alguém que está distante, eu preciso viver para agradá-lo, para daí desfrutar de suas bênçãos, de sua proteção. Eu vou agradá-lo e não deixando ele irado, furioso, as coisas não vão se tornar difíceis na minha vida, no meu dia a dia. A relação era muito distante, era longe. E no Antigo Testamento, por diversas vezes, Deus falou por meio de Moisés: olha, reúne o povo, traz até mim. E eles diziam: não, olha, Moisés, vai lá, ouve o Senhor, ouve a Deus, fala com ele, pede para ele, escuta o que ele tem e traz para a gente. Mas essa não é a vontade de Deus para a gente. E por isso nós precisamos compreender a oração como esse desejo de relacionamento de ambas as partes. Não é apenas uma prática que a gente faz num ambiente regular, um ambiente sagrado da igreja. Não, a oração a gente pode fazer de pé, deitado, sentado, desde que o nosso coração tenha reverência e temor suficiente, a gente pode fazer isso tomando banho, brincando numa praça com o seu filho, mas o coração ali inclinado e falando com Deus. Você pode fazer isso no seu período de férias, num sítio, numa chácara, na praia.
é essa disposição do coração de estar diante de alguém com quem você tem prazer, você gosta de estar, você sabe que pode abrir o coração, rasgar a alma. Deus aceitou Jesus como filho e em Jesus nós somos aceitos também. E eu queria falar sobre isso porque quando Jesus, que é Deus, vem e habita como homem, estabelece esse caminho de acesso a Deus, como filho de Deus, mas também como homem, como nós, ele traz para a gente essa possibilidade, e isso não tem a ver com meritocracia. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ideia de se aproximar de Deus, às vezes ela passa pela barreira do mérito, dos acertos. Eu preciso acertar, ter uma vida ética, moral, não posso falhar aqui e ali. E na verdade não é isso. Por meio de Cristo, um caminho é aberto a Deus Pai. E nós somos aceitos em Jesus. Nossa condição de pecadores, desobedientes, por meio de Cristo, ela muda e nós nos tornamos filhos redimidos. Então não tem a ver com os meus erros, com os meus acertos. Inclusive, eu quero te incentivar quando você perceber que você falhou, que você fez algo que não devia, fez uma besteira, uma bobagem qualquer, você disse assim: ah, que coisa que eu fiz. Não tenha receio de se aproximar de Deus. Não tenha vergonha. Não se esconda. Pelo contrário, vá até Ele, confesse a sua falha, apresente a Ele, que sabe todas as coisas. Ele já sabe antes mesmo da gente falar. Ele sabe tudo que a gente tem para dizer e Ele sonda o nosso coração, a nossa mente. Mas o desejo é de relacionamento, é de diálogo. Imagine que eu sou um cara casado e eu cometi um erro com a minha esposa, falhei com ela, ou com os meus filhos, e eu decido ficar em silêncio e não falar com eles mais. Por causa da vergonha, por causa do arrependimento, eu decido deixar de falar com eles. Essa é a pior opção que a gente pode ter quando nós desejamos um relacionamento sério, profundo e gostoso, prazeroso. A melhor coisa que a gente faz é chegar aí a pessoa e admitir: olha, me perdoe, eu errei, eu falhei, eu não deveria ter feito assim, eu precisava ter pensado um pouco mais. Mas eu estou aqui porque o relacionamento é importante, porque você é importante. E com Deus não é diferente. Nós temos esse livre acesso. E até para pedir ajuda, além de confessar os nossos pecados, a pedir ajuda para ajeitar a lambança que a gente fez ou lidar com as consequências daquele ato impensado. E por último, como ideia aqui, é que o nosso Pai, o nosso Abba, Deus, ele nos garante, nos dá algo novo, chamado identidade. Você agora tem uma filiação, você é filho, filha de Deus por meio de Jesus Cristo. Uma outra bênção que nós recebemos ao compreender, a ter essa atitude de coração na relação com Deus, é que nós recebemos um lugar em sua casa. Nós temos família, muitos e muitos irmãos e irmãs. Não estamos mais sós nessa caminhada. E a bênção da adoção e da vida eterna, essa é a nossa herança. Então nós recebemos filiação, identidade, nós recebemos família e temos em Deus, o nosso Abba, por meio de Jesus Cristo, uma herança eterna. Que Deus te abençoe, que nesse ano de 2025 você tenha um desejo de crescer no relacionamento, na intimidade, na comunhão com o seu Abba, com o seu paizinho, com Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe, pense nisso.